disciplina estatística, distribuição de frequência por valores. Nós temos aqui um exercício retirado do livro Curso de Estatística, do Fonseca, capítulo 5, página 118. Nós temos aqui o rol, que foi previamente digitado com os dados fornecidos no exercício, e aqui uma tabela que já foi previamente formatada. Aqui na primeira coluna aqui temos os valores, e aqui nós vamos calcular as frequências absoluta, relativa, relativa percentual, acumulada e acumulada percentual. Para fazermos isso, nós podemos utilizar duas funções do Excel. A primeira seria nós inserirmos uma fórmula, uma função na categoria estatística, conte.c. No intervalo, nós inserimos o rol e nos critérios nós colocamos aqui o valor que eu estou querendo contar, no caso aqui o 3, que está na célula D13. Nós vamos marcar a célula aqui no critério, para que depois nós possamos colar a mesma função para as demais células. Dando OK, então aqui aparece a contagem, quantos números 3 aparecem naquele rol. Feito isso, podemos copiar a fórmula para as demais células, que o Excel já entende que eu estou querendo fazer a mesma função para as células de baixo. Fazemos uma soma e vemos aqui o total de dados existentes aqui no nosso rol. Assim já calculamos a frequência absoluta. Para calcular a frequência relativa, nós vamos fazer uma operação de divisão, dividindo a primeira frequência absoluta pelo total. E vamos utilizar um recurso aqui na célula E19. Nós vamos marcar clicando em F4. Isso vai fixar a minha célula para que o total seja usado em todos os outros cálculos. Feito isso, copiamos para as demais células a fórmula e, para padronizar, nós vamos formatar a célula com número com 2 casas decimais. Assim, todas as frequências relativas ficam com 2 casas decimais. Novamente, fazemos a soma. Para a frequência relativa percentual, nós vamos formatar a célula então com porcentagem e 2 casas decimais. Feito isso, basta copiar o conteúdo da frequência relativa para essa célula, e aí ela já fica em formato de porcentagem. Novamente, copiamos para as demais células a fórmula e fazemos a soma. Para o cálculo da frequência acumulada, nós pegamos aqui o valor da primeira frequência absoluta e posteriormente somamos a frequência anterior com a próxima e podemos então copiar a fórmula para as demais células. Da mesma forma fazemos para a frequência percentual. Pronto, está
completa a nossa tabela de distribuição de frequências. Podemos fazer o cálculo da frequência absoluta também de uma outra maneira, utilizando aqui na aba Dados, ferramenta Análise de Dados, histograma. Para o intervalo de entrada, nós vamos pegar os dados do nosso rol. Para o intervalo do bloco, nós vamos pegar os dados já digitados anteriormente, como bloco. Poderíamos também ter pego aqui na coluna Valores. Vou indicar que eu tenho rótulos na primeira linha, assim ele ignora essas duas células, e indico o intervalo de saída, onde eu quero que saiam os resultados. Feito isso, posso também selecionar o resultado do gráfico e ele me dá o cálculo da frequência e também me dá já um gráfico. Desta forma, então, finalizamos este exercício construindo uma distribuição de frequência por valores.